Então Jesus aqui está prometendo que se a gente obedecer, amar e ter fé, nossos filhos também vai fazer a mesma coisa, porque ele vai escolher. Ele que vai escolher. É como eu falei, pode ser um filho carnal, pode ser um filho adotivo, ou também você que, vamos dizer que você é um catequista, ou algo assim. Então, ali sua descendência vai ser, você vai ser lembrado, você vai ser lembrado. Então, tá prometendo isso aqui. Eu vou continuar aqui a leitura. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Veja, se a gente amar e obedecer a Cristo, a leitura aqui está falando, ele vai construir uma casa, uma realeza para Jesus. Deus vai ser o pai dele e ele vai ser o filho de Deus. E aqui fala assim: tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim. Por quê? Porque quando é um pai para filho, um filho para pai, é um respeito e um temor muito grande. E aqui tá falando, eu estou falando aqui não é de pai carnal, não, estou falando de pai espiritual. Quando a gente ama a Deus, que Deus é um pai para a gente tem a tendência a gente a obedecer a ele. Faça isso, a gente faz. Faça aquilo, a gente faz. Não vá por aí, a gente não vai. Então, a gente tem que entender quando a gente agora está nesse patamar. Você está em um momento de escolha. Amar, obedecer a Deus. Então, quando você faz isso, a tendência dos seus filhos é fazer isso. Outra questão também que Deus faz muito, ele trabalha dessa forma. Vamos dizer que você é alguém de frente à igreja. Então, seus filhos vai ter alguém que vai, digamos assim, ensinar ele. Vai evangelizar seu filho. Por quê? Porque você está evangelizando os filhos de outras pessoas com amor. Então, esse amor vai voltar para você dessa forma. Porque quando você ensina os outros filhos das outras pessoas com amor, sem nada em troca, pode ter uma certeza que seu filho vai ser evangelizado por outra pessoa, da mesma forma, com amor. Então, o segredo que você tem que entender, mas meu filho não quer me escutar, mas meu filho não quer me obedecer. Deixe. Fique tranquilo, fique na paz. Agora você tem que falar para Deus, eu vou evangelizar outros filhos das outras pessoas. Meu filho não quer, né? Então eu vou fazer isso com as outras pessoas. Você vai ver seu filho se converter lentamente. Às vezes vai querer ir para a igreja, às vezes você nem vai pedir, né? Você não vai implorar, você não vai... Não, ele vai ter vontade. Por quê? Porque você está evangelizando os outros filhos com amor das outras pessoas. Por quê? Porque Jesus fala, o que você desejar por seu irmão, volta para si. Se você ficar desejando maldade para os outros filhos dos outros, xingando, e lá, mas ali vai voltar para você. E o pior, em dobro. Mas quando você vai evangeliza, ensina, ali volta para você também. Ali você está se declarando para Jesus que seu filho vai ser uma pessoa de igreja. Por quê? Porque você está evangelizando as outras pessoas, outros filhos. Não está desejando mal, está desejando bem. E aí você começa a entender que é dessa forma que Jesus trabalha. O bem
Você faz o bem e volta para si. As pessoas não entendem. Eu não estou dizendo que tudo aqui é isso. Mas às vezes você deseja o mal, xinga os filhos dos outros. E aí acaba tendo as consequências. E aí você diz assim, não sei por que aconteceu isso com meu filho, não sei o que, não sei o que. A gente não lembra, até não sabe, mas Jesus não esquece. Deus não esquece. O que você fez com o filho dos outros e você desejou. Tudo. Quando Jesus fala assim, dê um quilo de alimento a alguém. Pode ter certeza, não precisa você dar naquela intenção. Eu vou dar porque amanhã eu preciso, eu recebo. Não precisa isso. Não precisa você falar isso. Porque Deus sabe, Deus entende. O que você tem que compreender eu tenho que ajudar. Se eu tô aqui para ajudar, eu vou ajudar. Não, eu já falei aqui várias vezes. Não é obrigado você ajudar todo mês, todo dia, toda semana. Não. Chegou uma pessoa necessitada, ajude. Você vê que a pessoa precisa, está precisando de uma água, está precisando de uma roupa, está precisando de um alimento, ajude. 1 quilo de alimento, uma roupa, por mais barato que seja, você deu, está ajudando. Uma água, é de graça, mas você deu, você tá. Também, um dia que você precisar, vai ter um anjo desses também fazendo com você. E ele deixou isso muito claro quando ele fala que a gente tem que dar algo sem nada em troca. Porque o que a gente fazer com o nosso irmão desejar, a gente vai voltar para si. Pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins. Eu me lembro bem da passagem que ele fala sobre a espada. Essa questão da espada na sua casa. Ele fala assim: quem ferir alguém com espada vai ser ferido com a própria espada. Às vezes você fala assim: meu filho, quero que meu filho seja um policial. Pronto, seu filho está com a arma na mão. Vai ser um policial, está com a arma na mão. Você fala assim: meu filho vai matar muito bandido, vai prender e tal e tal. Ele vai matar alguém. Pronto. Ele vai ser morto por aquela mesma arma. A não ser se ele matou sem querer. Pode ter uma diferença. Pode ser que Jesus não bota em conta. Mas só quando a gente mata alguém com a arma, a tendência da gente é morrer com a arma. Eu vejo muita gente dizer assim: quer que meu filho seja policial após eu ter um filho. Eu não quero que ele seja policial. Eu quero que ele seja o mais humilde e simples. Eu não quero que ele seja rico. Não quero que ele vá para São Paulo ser rico. Não quero que ele vá para Minas ser rico. Não quero que ele vá para canto nenhum ser rico. Eu quero que ele seja rico nas graças de Deus. Que ame temer a Deus. Que seja uma pessoa que reze de oração. Por que eu falo isso? Porque esse mundo é passageiro. Ele pode ter dinheiro e esquecer de Jesus. Ele pode ser alguém, um advogado, um policial, alguém, esquecer de Deus. Por causa da autoridade que ele tem ali sobre aquelas pessoas. Então, gente, quando a gente é botado em um patamar grande, a tendência é a gente mais... Não estou dizendo que todos aqui esquecem de Deus, que essas pessoas... Não estou falando isso, mas quando a gente tem esses trabalhos, a gente quer se achar o garanhão. É como se fosse, eu tenho autoridade, eu posso fazer aquilo e tem que fazer e faz, acabou. Então começa, não teme a Deus, não respeita a Deus. É o centro a pessoa se torna. Então, por isso que eu digo sempre, meu filho, eu não quero que seja isso. Quero que seja sempre, ser pobre que nem eu, classe baixa. Que aí teme a Deus e obedece a Deus. E procura fazer mais a vontade de Deus de que ser garanhão e ser o centro. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias.